Olá, você que nos acompanha pelos grupos, você que está assistindo esse vídeo. Meu nome é Charles Benhur Lemes, eu sou aluno do curso de Teologia da Unicesumar. Meu polo presencial é de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e eu congrego na Igreja Assembleia de Deus. As eleições estão chegando e a polarização está evidente, clara, e você tem acompanhado. Os lados se definiram, cada um apresenta suas ideias, as suas posições, cada um defende aquilo que acredita. E no meio de tudo isso, no meio de tudo que se fala, de tudo que se conversa, existem verdades e mentiras. E a despeito de todo o lado que pode se tomar com relação à política, escolher para que lado ir, escolher que direção tomar, qual candidato escolher, a pergunta que eu faço para vocês: e qual é o nosso lado? É o da verdade ou da mentira? Talvez escolher os lados políticos sejam fáceis ou sejam difíceis de tomar uma escolha. Mas com relação à verdade e à mentira, não deve haver da nossa parte como cristãos uma dificuldade. Pelo contrário, deve haver da nossa parte uma firme decisão de tomarmos posição pela verdade. E a base da verdade é muito clara, nós temos essa compreensão. A verdade fundamenta-se no nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Ele mesmo que disse, em João capítulo 14, versículo 6, Ele disse: eu sou a verdade. Você é discípulo de Cristo? Você segue a Jesus? Você imita Jesus? Então você já sabe. Não há lado a escolher, só tem um lado para você viver. E Jesus se pronunciou como Ele sendo a verdade. E nós encontramos na Bíblia exemplos de pessoas que falaram a verdade usando meias verdades, falaram a verdade camuflando partes da verdade, ou seja, se omitindo. A gente vê na Bíblia pessoas que falaram a verdade e aquilo que elas falaram foi decisivo. Aquilo que elas falaram, tomaram posição pelo lado da verdade, definiu o destino delas mesmas. É o exemplo dos espias, aqueles homens que foram enviados por Moisés à terra de Canaã. Você vai encontrar no livro de Números. Você vai encontrar no livro de Números, capítulo 14, essa história, versículos do 6 até o 9. 12 homens foram enviados para aquele lugar, para conhecer a terra, para conhecer o povo, cultura, para entender como era aquele lugar. E voltaram com seus relatórios. E apenas 2 homens fizeram o que eles foram enviados a fazer. Deus havia dito que daria aquela terra para Israel. 10 homens voltaram dizendo: não vamos entrar nessa terra porque nós não temos chance nenhuma. Eles não foram enviados para isso, para dizer podemos ou não podemos ir. O que eles traziam de informação era verdade? Sim, era verdade. O povo era numeroso, o povo era forte, e talvez Israel se sentisse como insetos diante deles. Tudo bem, mas não era a função deles dizer podemos ir ou não podemos. Deus já havia dito que a terra era deles. Porém, Josué e Caleb tomaram posição, contaram a verdade sobre a terra, aquilo que ela produzia de bem e de bom, e aquilo que ela apresentaria como dificuldades. E ainda apontaram para o povo o que era necessário para que a terra fosse deles. Bastava que eles deixassem as suas rebeldias, porque Deus havia prometido a terra. A palavra deles salvou aquela nação. Também nós vemos Paulo falando sobre uma tristeza que ele sentia, e ele demonstrava uma verdade nisso. Romanos capítulo 9 deixa muito claro quando Paulo diz que ele sente uma verdadeira tristeza pelo que os seus irmãos haviam desperdiçado. Ele se refere aos judeus que estavam negando, estavam abrindo mão, estavam ignorando o que havia sido oferecido a eles através da pessoa de Jesus Cristo. E Paulo estava mostrando para eles a sua tristeza e falando isso como uma verdade. Quando escrevia sua carta, Paulo estava falando com sinceridade, falando a verdade nua e crua
daquilo que eles estavam rejeitando e que o deixava triste. São pessoas que não omitiram-se da verdade, não buscaram alternativas paliativas, não buscaram alternativas que pudessem amenizar a situação. Paulo poderia ter usado meias palavras. Aqueles 2 espias poderiam ter dado, quem sabe, um palpite, mas não. Eles foram sinceros no que eles precisavam falar. Quando olhamos do outro lado, o inverso de tudo isso, o antônimo, o outro lado da moeda, ou seja, a mentira, sua expressão máxima está no diabo. A Bíblia deixa muito claro. Diz que ele é mentiroso desde o princípio, diz que ele é o pai da mentira. Você vai encontrar no livro de João, capítulo 8. Todos aqueles que mentem no seu dia a dia, têm o hábito, ou por uma necessidade fazem isso, infelizmente estão se consorciando com o diabo. Abraão, por 2 vezes, teve sérios problemas quando ele disse que sua esposa era sua irmã. E ele estava mentindo porque ele estava omitindo. Ela era meia-irmã, isso era verdade, mas o que ele deveria dizer é que ela era sua esposa. Estas mentiras lhe custaram muito caro, muito caro. Lembre também de Ananias e Safira. No livro de Atos você vai encontrar a história de 2 pessoas que mentiram e que perderam suas vidas, infelizmente, pela atitude delas. Qual é o seu lado? É o da verdade ou é o da mentira? As eleições estão chegando e mentiras e verdades serão publicadas. As fake news estarão aí para trazer ao povo confusão, falta de compreensão, desentendimento. O diabo usou isso, usou verdades manipuladas para tentar a Jesus Cristo. E até hoje isso acontece. As pessoas pegam verdades e publicam elas de uma forma que atenda o seu interesse, que atenda aquilo que ela quer transmitir. E isto não é honesto. E quando você faz isso com a Escritura Sagrada, é pior ainda. Pedro diz que as pessoas que deturpam a Escritura Sagrada estão condenando-se a si mesmo. Como cristão, o que você deve fazer então? Tem uma música do Engenheiros do Havaí que é muito interessante, que tem uma parte do texto que diz: é preciso ter fé cega, pé atrás, olho vivo e faro fino. Quando chegar nos seus grupos, nas suas redes sociais, tenha uma fé cega, coloque um pé atrás, olho vivo, bem aberto e faro fino. Porque muita coisa que vai chegar até você é mentira. Então desconfie, busque as fontes para ver se são confiáveis ou não. E também tenha muito cuidado com os recortes e edições. Tem muitas coisas que foram montadas para que você acredite. São mentiras que, se você não tiver o faro fino, infelizmente você vai cair, você vai ser enganado e, pior ainda, você, quem sabe, vai também enganar outras pessoas. Então, que atitudes você deve tomar para que você não seja um dos replicadores das notícias falsas? Quando receber alguma coisa, conte pelo menos até 20, se você deve mandar aquilo para frente ou não. Pense se vale a pena você republicar aquilo que chegou para você. Pense também que nem tudo aquilo que é legal, interessante para você é para os demais. Às vezes algo que lhe interessa, lhe chama atenção, para os outros é enfadonho. Então nem vale a pena o compartilhamento por isso. Cuide de grupos. Às vezes você participa de inúmeros grupos e publica as mesmas coisas em todos os grupos. É uma poluição, é um lixo digital que as pessoas não gostam. Preste bem atenção. E verifique sempre as informações para ver se você pode realmente acreditar e compartilhar. Se são fontes fidedignas, são fontes que realmente estão compromissadas com a verdade. Se o seu compromisso é com a verdade, tenho certeza que suas atitudes também vão ser voltadas para a propagação da verdade, a propagação de que Jesus Cristo é a verdade. Deus abençoe a todos e obrigado pelos minutos que você gastou assistindo esse vídeo. Deus o abençoe.